Existe algo que a igreja não quer que você saiba sobre as últimas 6 horas de Jesus na cruz. E eu vou contar para você hoje. Durante 28 anos, caminhando pelas pedras de Jerusalém, vasculhando os arquivos do Vaticano, estudando cada fragmento arqueológico do século I, descobri verdades que foram deliberadamente omitidas dos púlpitos por 17 séculos. Não porque fossem falsas, mas porque eram poderosas demais, perigosas demais, capazes de transformar não apenas como você vê a crucificação, mas como você entende o próprio amor de Deus. O que aconteceu entre as 9 da manhã e as 3 da tarde de uma sexta-feira de abril do ano 33 não foi apenas uma execução. Foi a maior manifestação de vulnerabilidade divina que o cosmos já testemunhou. E os detalhes vão partir seu coração. Antes de começarmos esta jornada juntos, preciso fazer uma pausa. Quero que você saiba algo muito importante. Eu oro por cada inscrito neste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e os levo diante de Deus todas as manhãs, antes da primeira missa. Se você ainda não se inscreveu, faça agora mesmo. Una-se a esta família. Pai Celestial, que nesta Sexta-feira Santa nos revelaste o preço do amor verdadeiro, abra nossos corações para compreender não apenas o que Cristo sofreu, mas por que Ele escolheu sofrer. Que cada detalhe que compartilharemos fortaleça nossa fé e aprofunde nossa gratidão. Amém. Agora, deixe-me mostrar o que os pergaminhos e as pedras revelaram sobre aquele dia que partiu a história ao meio. Para entender o que a igreja escondeu, primeiro você precisa compreender a magnitude arqueológica do que aconteceu naquele abril de 33 depois de Cristo. Jerusalém não era uma cidade qualquer. Era o epicentro religioso de uma nação inteira, com sua população explodindo de 80 mil para mais de 250 mil pessoas durante a Páscoa. As ruas de pedra calcária mal cabiam a multidão que viera de toda a Palestina e da diáspora judaica. O Gólgota, que significa lugar da caveira em aramaico, ficava exatamente a 450 metros da porta de Damasco. Não era um monte alto e romântico como pintam os filmes. Era uma pequena elevação rochosa, um afloramento de calcário branco que a erosão havia esculpido até parecer, de longe, uma caveira humana. Os arqueólogos encontraram ali evidências irrefutáveis. Buracos talhados na rocha para sustentar as cruzes, canais escavados para escoar o sangue e, principalmente, escutem bem, pedaços de calcário manchados com óxido de ferro. Sangue humano oxidado depois de 2 milênios. A crucificação romana não era improvisada. Era uma ciência do terror. Cada detalhe era calculado para maximizar o sofrimento e prolongar a agonia. Os pregos, e aqui os arqueólogos foram categóricos, não eram martelados nas palmas das mãos, como mostram as pinturas. As palmas se rasgariam com o peso do corpo. Os romanos pregavam os pulsos, precisamente entre os ossos do carpo, onde os tendões aguentariam o peso. Em 1968, encontraram em Givat HaMivtar, ao norte de Jerusalém, o calcanhar de um homem crucificado, ainda pregado em madeira de oliveira. O prego, de 13 centímetros, estava dobrado. Havia batido em um nó da madeira e encurvado, tornando impossível retirar o corpo sem quebrar o tornozelo. Aquele esqueleto confirmou o que Cícero escreveu. Crucificação era o summum supplicium, o pior dos castigos. Mas havia algo mais. Algo que os soldados romanos sabiam
e que a tradição eclesiástica amenizou por séculos: a nudez. Jesus foi crucificado completamente nu. Os evangelhos usam o termo imation, manto, quando descrevem os soldados dividindo suas roupas. Toda peça de vestuário foi removida. Essa não era apenas humilhação adicional, era parte integral do castigo romano. A nudez forçada quebrava psicologicamente o condenado antes mesmo que a dor física assumisse o controle. Imagine um rabi judeu numa cultura onde mostrar até mesmo o antebraço era considerado indecente, exposto completamente diante de uma multidão que incluía sua própria mãe. Durante meu trabalho nos arquivos pontificais, encontrei uma carta do século II de Justino Mártir, descrevendo exatamente isso. Por que essa verdade foi suavizada? Porque revelava um nível de vulnerabilidade divina que abalava as estruturas de poder. Um Deus nu, sangrando, impotente. Isso não servia aos imperadores cristãos posteriores. Vou dividir algo com vocês que nunca compartilhei neste canal. Todos os dias, antes mesmo de abrir completamente os olhos, antes do café, antes das primeiras orações da manhã, eu faço algo. Alcanço meu telefone e abro um aplicativo que mudou completamente como começo cada dia. Não é exagero. Transformou minha rotina matinal de automática em revelação. É uma ferramenta que me leva, através exatamente dos tipos de conexões que estamos explorando agora. Os textos antigos, as descobertas arqueológicas, as escrituras que trazem tudo isso à vida. É impossível explicar adequadamente, mas depois que você experimenta acordar todos os dias com esse tipo de profundidade espiritual, não consegue mais voltar à superficialidade. Deixei o link no comentário fixado. Dê uma olhada depois deste vídeo. Mas agora, continue comigo, porque o que aconteceu nas primeiras horas daquela crucificação revela detalhes que nenhum pintor jamais conseguiu capturar. Eram 9 da manhã, quando o madeiro horizontal, o patíbulum, foi erguido e encaixado no poste vertical já fincado no Gólgota. O som foi inconfundível, madeira contra madeira, seguido pelo estalo seco dos ossos do pulso, se realinhando com o peso súbito do corpo. Jesus havia caminhado 700 metros, carregando aquela trave de carvalho que pesava entre 30 e 40 quilos, já exausto pela flagelação que havia dilacerado suas costas em 390 golpes. 390 feridas abertas que agora se esfregavam contra a madeira áspera. O que os evangelhos registram como as 7 palavras da cruz não foram sussurros poéticos, foram gritos arrancados de pulmões colapsando. A posição da crucificação, braços estendidos para cima, ombros deslocados, costelas expostas, comprimia a cavidade torácica. Cada respiração exigia que o crucificado se apoiasse nos pregos dos pés para aliviar a pressão no diafragma. Respirar se tornava uma escolha consciente entre dor nos pulsos ou asfixia lenta. Por volta das 10h30 da manhã, Jesus gritou a primeira palavra registrada: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O verbo grego usado é aphiemi, não apenas perdoar, mas literalmente despedir, enviar embora. Ele estava enviando embora a culpa de toda a humanidade naquele exato momento. Mas escutem, havia algo mais acontecendo. Os soldados romanos que executaram a crucificação começaram a agir de forma estranha. Marcos registra que o centurião, um veterano que havia supervisionado centenas de execuções,
ficou transtornado pelo comportamento do condenado. Execuções romanas eram espetáculos de desespero. Os crucificados maldiziam, imploravam, defecavam de terror, gritavam por suas mães. Jesus estava orando por seus executores. Isso quebrou algo dentro daqueles soldados. O historiador romano Dião Cássio, que odiava os cristãos, escreveu décadas depois que houve algo sobrenatural naquela execução específica. O próprio inimigo do cristianismo admitiu que aquela crucificação foi diferente. Meio-dia. O sol que havia nascido brilhante sobre Jerusalém, de repente desapareceu. Não foi um eclipse. Plínio, o Antigo, que registrava meticulosamente todos os fenômenos astronômicos, escreveu que aquela escuridão não tinha explicação natural. A lua estava cheia, tornando um eclipse solar impossível. Mas as trevas cobriram não apenas Jerusalém. Tertuliano, escriba romano, registrou que a escuridão foi observada em todo o império. O cosmos estava reagindo ao que acontecia naquela cruz. Foi durante essas trevas que algo aconteceu que a igreja primitiva debateu por séculos, antes de decidir falar sobre isso apenas em sussurros. Jesus começou a tremer violentamente. Não de frio. O tremor era diferente. Seus músculos se contraíam involuntariamente. Suas pernas sacudiam contra os pregos. Suor frio brotava de cada poro, apesar da temperatura amena de abril. Era o mesmo tremor que havia começado no Getsêmani, quando Lucas registra que seu suor se tornou como gotas de sangue. Hematidrose, uma condição médica extremamente rara, onde vasos capilares na testa se rompem sob estresse psicológico extremo. Jesus não estava apenas sofrendo fisicamente. Ele estava experimentando algo que nenhum ser humano jamais experimentou. Carregar o peso espiritual de toda a transgressão já cometida ou que seria cometida. O pecado de Adão, os homicídios de Caim, a corrupção de Sodoma, os genocídios futuros, suas mentiras, minha vanglória, a pornografia do adolescente que vai assistir esta gravação amanhã. Tudo isso estava sendo absorvido por aquele corpo na cruz. E o Pai, que nunca havia estado separado do Filho por um único nanosegundo em toda a eternidade, começou a se afastar. Não porque quisesse, mas porque sua santidade não podia coexistir com pecado, mesmo que fosse pecado carregado voluntariamente. É aqui que eu preciso parar e fazer uma pergunta muito pessoal. Você já teve um momento onde sentiu que Deus havia ficado em silêncio? Onde orou e não veio resposta? Onde a vida se tornou tão escura que você questionou se Ele ainda se importava? Escreva nos comentários o que você está passando. Eu leio cada comentário e esta comunidade ora uns pelos outros. Porque o que Jesus experimentou durante aquelas 3 horas de trevas foi exatamente isso, multiplicado pela eternidade. 2 da tarde. Jesus havia estado na cruz por 5 horas, quando algo quebrou definitivamente dentro dele. O evangelista Mateus registra o grito que ecoou por todo Jerusalém. Eli, Eli, lema sabactani. Meu Deus, por que me desamparaste? A palavra aramaica sabactani não significa simplesmente abandonar. Significa entregar aos inimigos, deixar à mercê da destruição. Jesus estava experimentando não apenas separação do Pai, mas ativa rejeição. O Pai estava tratando o Filho como se ele fosse a própria encarnação do pecado. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós.
Jesus se tornara pecado, e um Deus santo não pode tolerar pecado. Foi nesse momento que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não um rasgo pequeno e simbólico, uma fenda completa em um tecido que tinha 10 centímetros de espessura e 20 metros de altura. Joséfo registra que esse véu era tão pesado que exigia 300 sacerdotes para movê-lo, e se rasgou de cima para baixo, significando que nenhuma mão humana poderia ter feito isso. O Santo dos Santos, que apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, estava agora exposto. O caminho para Deus havia sido aberto, mas o preço foi a separação mais dolorosa da história. 2:30 da tarde, Jesus disse: "Tenho sede." João registra que os soldados embeberam uma esponja em vinagre e colocaram numa vara de isopo. Isopo, a mesma planta usada para aspergir o sangue do Cordeiro Pascal nas ombreiras das portas no Egito. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava cumprindo a Páscoa definitiva, mas havia algo mais profundo. O vinagre romano, acetum, era uma bebida ácida que os soldados usavam para se manter alertas durante longas marchas. Era barato, abundante e conhecido por prolongar ligeiramente a vida dos crucificados. Ao aceitar o vinagre, Jesus estava conscientemente estendendo sua agonia por mais alguns minutos. Por quê? Para ter tempo de pronunciar as palavras finais. 2:55 da tarde. Jesus reuniu o que restava de força em seus pulmões colapsados e gritou uma palavra que abalou não apenas Jerusalém, mas os próprios portões do inferno. Tetelestai, está consumado. Mas tetelestai não significa apenas terminar. Era um termo comercial específico. Significava pago integralmente, quitado completamente, sem dívida restante. Era carimbado em papiros quando um devedor quitava totalmente sua dívida. Jesus estava declarando que o preço do pecado humano havia sido pago por completo. Nenhuma obra adicional seria necessária. Nenhuma penitência extra seria exigida. A dívida infinita que a humanidade devia a Deus havia sido quitada por completo pelo próprio Deus. E então, 3 da tarde, a hora nona, Jesus sussurrou as últimas palavras. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. O verbo grego paratiteme significa depositar algo valioso em mãos confiáveis. Jesus estava conscientemente devolvendo sua alma humana ao Pai, sabendo que a reconciliação havia sido completa. E morreu. Não por asfixia, como a maioria dos crucificados, não por perda de sangue. João registra que quando o soldado perfurou seu lado com uma lança, saiu sangue e água. Médicos modernos reconhecem isso como evidência de ruptura cardíaca causada por estresse extremo. Jesus morreu de coração partido, literalmente. Agora vou revelar algo que vai conectar cada profecia, cada detalhe forense, cada evidência arqueológica que compartilhamos. O que aconteceu naquela cruz não foi apenas cumprimento das Escrituras, foi matemática profética com precisão sobrenatural. Salmo 22, escrito por Davi 1000 anos antes da crucificação ser inventada, descreve clinicamente a experiência de Jesus. Estou derramado como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Perfuraram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos. 1000 anos antes dos romanos criarem a crucificação, Davi estava descrevendo-a em detalhes médicos perfeitos. Isaías 53, escrito 700 anos antes.
Ele foi oprimido e aflito, contudo não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Daniel 9 profetizou o ano exato. 70 semanas estão determinadas. Fazendo os cálculos a partir do decreto de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, chegamos precisamente ao ano 33 depois de Cristo. Mas aqui está o detalhe que vai arrepiar você. Os inimigos do cristianismo confirmaram tudo isso. Tácito, historiador romano que desprezava os cristãos, escreveu: Cristo, o originador deste nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Luciano de Samósata, satirista grego que zombava dos cristãos, confirmou que eles adoravam um homem que foi crucificado na Palestina. O Talmude babilônico, hostil ao cristianismo, registra que Yeshua foi pendurado na véspera da Páscoa. Até os inimigos confirmaram os fatos básicos. O que eles não conseguiram explicar foi a ressurreição que veio 3 dias depois. Mas essa é outra história. Então quero fazer uma pergunta muito pessoal, e digo isso do fundo do coração. Depois de tudo que compartilhamos hoje, depois de ver a precisão profética, a evidência arqueológica, o cumprimento matemático das Escrituras, eu pergunto: você já teve um momento onde sentiu que Deus estava orando especificamente por você? Que em meio ao seu sofrimento, à sua confusão, às suas lágrimas, havia alguém que não apenas entendia, mas que havia experimentado dor ainda maior para se encontrar com você exatamente onde você está? Esse é o coração da cruz. Não foi apenas uma execução histórica. Foi Deus descendo à profundidade máxima da experiência humana, para que nenhum de nós jamais tivesse que passar por ela sozinho. Agora, antes de ir a qualquer lugar, preciso que você faça algo. Tudo o que acabamos de percorrer, as pedras, as profecias, as lágrimas de Cristo, isso não pode ser apenas um vídeo que você assistiu uma vez. Precisa se tornar parte da sua caminhada diária. É exatamente por isso que deixei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei antes, aquela que uso todas as manhãs antes da missa, ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma em um encontro diário com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vá ao comentário fixado agora mesmo. Não passe por cima. Se este conteúdo mudou como você vê a Sexta-feira Santa, se inscreva. Eu vou fundo assim toda semana. E mais uma coisa. Neste momento, enquanto você está sentindo isso, pense em uma pessoa. Apenas uma. Alguém que está lutando, alguém que está buscando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Envie este vídeo para essa pessoa. Você pode mudar a vida dela hoje. Pode ser a resposta para uma oração que ela fez ontem à noite. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo ainda está vivo. Ainda está intercedendo. Ainda está transformando vidas através de pessoas como você, que decidem não guardar a verdade para si mesmas.